Boa noite, pessoal. Eu me chamo Joaldo e vou dar continuidade à apresentação falando sobre a proteção internacional das pessoas humanas em áreas específicas. Eu vou tratar mais especificamente aí sobre o direito humanitário, que também é chamado de direito de Genebra. É o ramo do direito internacional e dos direitos humanos que visa reduzir a violência inerente aos conflitos armados, limitando o impacto das hostilidades por meio da proteção de um mínimo de direitos inerentes à pessoa humana e pela regulamentação da assistência às vítimas das guerras externas ou internas. O objetivo deste ramo do direito é minimizar os efeitos deletérios dos conflitos armados sobre a dignidade humana. Trazendo um histórico das e principais convenções internacionais na matéria, nós podemos perceber que desde a antiguidade já existiam normas que visam a limitar a violência própria dos conflitos armados. E como exemplo, nós podemos citar aí na Idade Média a Igreja Católica que determinava a proibição de hostilidades em certos dias santos e a neutralidade de lugares sagrados. Entretanto, a efetiva formação no direito humanitário só teve impulso apenas a partir do século XIX. À época, os conflitos armados tornavam-se mais destrutivos na esteira do progresso tecnológico calcado na Revolução Industrial. E aí, com a propagação de ideias humanistas e a partir dos movimentos como a Revolução Francesa, a formação do direito humanitário ele se deu de forma mais efetiva. De acordo com Henri Dunant, ele defendia o estabelecimento de normas internacionais voltadas a proteger a pessoa na guerra e a criação de grupos nacionais e de uma organização internacional que permitisse melhorar as condições de vida durante os conflitos armados e auxiliar suas vítimas. As ideias de Dunant resultaram na criação, em 1863, do Comitê Internacional e Permanente de Socorros dos Feridos Militares, que foi o precursor aí do movimento que viria a ser conhecido como a Cruz Vermelha. Em 1864, foi assinado o primeiro tratado dedicado a reduzir o impacto da guerra sobre a vida humana. Foi a primeira convenção de Genebra. Esse primeiro tratado ele representa o principal marco do efetivo aparecimento do direito humanitário e é um dos primeiros diplomas jurídicos de direito internacional a se preocupar expressamente com a pessoa humana. E com a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente a necessidade de fortalecer a proteção da pessoa por ocasião dos conflitos armados. Foram assinados em 49 os quatro principais tratados de direito humanitário, conhecidos genericamente como Convenções de Genebra, e todos foram promulgados no Brasil através do decreto 42121 de 21 de 8 de 57. Falando do objetivo, o objetivo principal do direito humanitário é limitar a violência que é inerente à guerra. Nesse sentido, o direito de Genebra, ele não pretende eliminar toda a hostilidade que marca os conflitos armados, mas restringi-la, evitando que as ações militares atinjam pessoas e bens que não estejam envolvidos direta ou indiretamente de forma temporária ou permanente nas hostilidades. Então, o direito humanitário, ele não se confunde com o direito de Haia, que embora em algumas de suas normas acabam coincidindo no objetivo de proteger a pessoa humana. Então, o direito de Genebra da Suíça tem como foco principal a proteção das vítimas da guerra. Já o direito da Haia, ou de Haia, Holanda, também conhecido como direito de guerra, é também conhecido como direito de guerra e é voltado à regulamentação das operações militares, estabelecendo os direitos e deveres dos beligerantes nos combates. Então nós temos aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que fica localizado na Suíça, e a Corte Internacional de Justiça, e também o Tribunal Penal Internacional, que fica localizados em Haia, na Holanda. Então são órgãos aí que visam proteger o direito humanitário, o direito das pessoas, né, em conflitos e guerra. Se falando dos princípios do direito humanitário, nós podemos citar a neutralidade, que é a assistência humanitária
que é quando a assistência humanitária ela não pode ser vista como intromissão no conflito, a não discriminação, ou seja, as normas se aplicam a todas as pessoas sem distinção de qualquer espécie, a responsabilidade, o Estado ele é responsável pela aplicação das normas de direito humanitário, não os indivíduos que fazem parte da tropa. Então, o Estado é quem é responsável e não os indivíduos. O direito humanitário, ele funciona de acordo com o princípio da humanidade, ou seja, somente são aceitáveis meios necessários para pôr o inimigo em posição de rendição, provocando o menor dano possível. As pessoas protegidas são os militares ou civis que não estão participando ou tenha cessado de participar nas hostilidades da guerra. Dentro do pessoal protegido tem os grupos prioritários, né, de socorro, e estes gozam de proteção especial. São as crianças, as mulheres grávidas, as parturientes, as mães de lactentes ou com filhos de tenra idade, ou seja, filhos, né, pequenos de colo. Essas pessoas protegidas, elas desfrutam de direitos irrenunciáveis, pois esses direitos são decorrentes da dignidade que eles é inerente. Quanto às principais normas, as normas de direito humanitário deverão ser aplicadas pelos estados envolvidos nos conflitos, bem como por estados neutros e por entidades nacionais e internacionais que se comprometeram a cumprir as missões de assistência previstas pelo direito humanitário. Então, de acordo com as principais normas, os prisioneiros de guerra devem ser, no geral, tratados dignamente pelo Estado inimigo. Os religiosos e o pessoal da imprensa, bem como os locais que eles utilizam, não podem ser objeto de qualquer hostilidade. E os mortos deverão ser tratados com dignidade. Aqueles que perdem a vida na guerra, eles devem ser tratados com dignidade. A aplicação do direito humanitário e o papel da ONU e da Cruz Vermelha e também sobre outros órgãos. A aplicação do direito humanitário é um objeto de atenção da ONU. Todos os órgãos da ONU que tratam sobre, tendo em vista da relação entre a proteção da pessoa nos conflitos armados, por um lado, e a promoção da dignidade humana e a manutenção da paz, por outro. Então, todos os órgãos da ONU que tratam sobre direitos humanos, eles devem velar pela aplicação das normas da Convenção de Genebra, podendo fazer recomendações de caráter não vinculante e até ações militares contra estados que violam essas normas. Então, nós temos aí o Tribunal Penal Internacional, que é um órgão competente para julgar os indivíduos que violam as normas das Convenções de Genebra, podendo condená-los à prisão e a prestar as reparações cabíveis às vítimas. Nós temos também o Movimento da Cruz Vermelha, cujo nome completo é Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil. Foi criado em 1863, a partir das ideias do suíço Henri Dunant, defendidas no livro Uma Lembrança de Solferino, que ele fala de uma batalha que aconteceu em Solferino, na Itália. A Cruz Vermelha é formada por várias entidades nacionais e internacionais de caráter privado, sem fins lucrativos e com objetivos e filosofias comuns. A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha em funcionamento no Brasil é a Cruz Vermelha Brasileira, regida pelo Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, pelo decreto, que é o decreto 8.885, de 24 de outubro de 2016. Nós temos aí alguns símbolos da Cruz Vermelha, né, que cada um, eles foram criando símbolos no decorrer do tempo, e cada um desses símbolos aí representa um grupo de pessoas específico. O direito internacional dos refugiados. Um problema que preocupa toda a sociedade internacional, né? É a questão das pessoas, dos refugiados que estão deslocando seus países para outros países. Quem são esses refugiados? Os principais tratados que se referem ao tema são a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 67. Então, a definição de refugiado ela é encontrada na própria Convenção de 1951. São aquelas pessoas que deixaram o seu estado, né? E por conta da guerra e por conta das perseguições, sejam elas de caráter política, religiosa
ou de qualquer outra natureza, né? Em termos gerais, o direito internacional dos refugiados visa facilitar a integração dos refugiados nos estados aonde vieram a buscar abrigo. Após a Primeira Guerra Mundial, dentro da Liga das Nações foi nomeado um alto comissário para os refugiados, que vai tratar aí especificamente de questões relativas aos refugiados. As normas internacionais de proteção aos refugiados, nós temos o princípio aí do non-refoulement. O direito internacional dos refugiados é guiado pelo princípio do non-refoulement, também é conhecido como princípio da proibição de expulsão ou de rechaço, pelo qual não se admite que o refugiado seja enviado de volta ao seu estado, ou estado de onde proveio, e em que corre o risco de perseguição ou de vida. Segundo este princípio, fica proibido ao Estado impedir a entrada de um pretendente ao refúgio, no momento em que este se apresente nos pontos de entrada em seu território. Nós temos também as normas brasileiras de proteção aos refugiados. Nós temos a Lei 9.474/97, que é uma lei que remete na maioria da parte de seu texto ao Estatuto dos Refugiados, embora esta lei inclua normas adicionais que, em alguns casos, ampliam a proteção conferida pelas normas internacionais às pessoas que gozam de refúgio no Brasil. Com o objetivo de executar a política brasileira relativa aos refugiados, sempre nos termos das normas internacionais e internas aplicáveis, a Lei 9.474 criou o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que é um órgão colegiado que está na estrutura do Ministério da Justiça. E eu vou passar a palavra para o nosso colega que vai dar assim continuidade à nossa apresentação.